A partir de agora, a gente se conecta ao vivo a Brasília, com imagens ao vivo da celebração da independência do país lá na capital federal. A informação que eu tenho, essa imagem que você está acompanhando agora é ao vivo da chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à esplanada dos ministérios, mais especificamente no trecho da esplanada, onde em instantes começa o desfile da independência. Nós já vimos que este é o primeiro 7 de setembro do terceiro mandato do presidente Lula e que nos bastidores o que o governo tem se mobilizado é para, de certa maneira, desassociar o 7 de setembro do movimento bolsonarista. Nos últimos anos, a data vinha sendo celebrada também por adeptos do presidente Bolsonaro como uma data que marcava um movimento político específico deles. E agora, no terceiro mandato do presidente Lula, há a intenção de desassociar os símbolos nacionais de um movimento partidário específico e lembrar a todo mundo que se trata de uma data de celebração nacional. A primeira-dama também já está ali no Rolls Royce presidencial. Esse Rolls Royce, até é importante a gente comentar com você em casa para você saber. O Rolls Royce só sai para eventos, né, como este, do 7 de setembro ou da posse presidencial. É um ícone dessa celebração. Quem chega para conversar com a gente também, trazer o clima do momento lá em Brasília, é o Murilo Fagundes, que já está conosco. Oi, Murilo, é com você. Oi, Malta. Bom dia a você novamente. Bom dia a todos. É isso, o presidente Lula, a primeira-dama Janja da Silva acabaram de subir no Rolls Royce presidencial e vão completar esse trecho aqui na esplanada dos ministérios até chegar a esse palanque atrás de mim aqui, um palanque presidencial onde já estão várias autoridades da República, inclusive o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. Os dois estão conversando neste momento e ali sentados o vice-presidente Geraldo Alckmin e sua mulher, Lu Alckmin. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, também já está aqui, ministros do governo, presidentes de bancos públicos e várias autoridades da República Brasileira. Como a gente disse mais cedo, Malta, o presidente da Câmara, Arthur Lira, não veio para o desfile do 7 de setembro, está em Alagoas. Hoje, que é um dia logo depois dessa mini-reforma ministerial, trocas importantes no governo do presidente Lula, em que entraram, então, deputados do chamado Centrão, nessa busca do governo Lula por mais votos no Congresso Nacional. Então, o presidente Lula agora faz esse trecho, percorre esse trecho na esplanada dos ministérios, um dia bastante ensolarado em Brasília. Ele, ao lado da primeira-dama Janja da Silva, está com vestido vermelho, ele com essa faixa, né, de presidente da República, que é uma tradição nos eventos do 7 de setembro, dia da independência, nesse desfile. E em instantes, então, ele chega aqui a esse palanque presidencial. Malta, o tema do evento neste ano é democracia, soberania e união. Então, toda a esplanada dos ministérios está aí tomada com essa frase, e como o nosso cinegrafista Rodrigo Marques mostra agora, as arquibancadas estão já preenchidas com a população, eles estão com bandeiras verde e amarela, já esperando pelo presidente Lula. Também há aqui alunos de escolas militares aqui prestigiando o evento e o presidente então vem neste momento em silêncio. A música para a chegada dele aqui, mas amanhã tem sido tomada com música popular brasileira, muitas músicas aqui da cultura brasileira, como Gilberto Gil, Caetano Veloso e muitos outros. Então o presidente Lula está bem próximo aqui do palanque presidencial e em instantes deve chegar, Malta. Como você disse, o último ano foi marcado então por um ato duplo. Primeiro, o presidente Bolsonaro participou deste momento, assim como o presidente Lula, mas depois ele foi para um ato político no meio da esplanada. Neste ano, não deve haver discurso do presidente Lula. Ele apenas participa, assiste ao desfile e depois, então, vai para os seus compromissos. Depois a gente sabe que ele vai para a viagem em Nova Delhi, na Índia, onde participa do encontro do G20. Malta. Murilo, não tem discurso hoje, mas ontem teve pronunciamento, né? E ele destacou os feitos desses primeiros 9 meses do terceiro mandato, destacou a lei de igualdade salarial, por exemplo, os mecanismos para poder acelerar o crescimento econômico, destacou inclusive a importância do crescimento do PIB e agora a gente está vendo a chegada do presidente Lula para o desfile de 7 de setembro lá em Brasília. Lembra você que está em casa que é a primeira vez desde a posse de Lula que se reúnem tantas autoridades da República no mesmo espaço e nós tivemos o traumático episódio de 8 de janeiro que fez com que a segurança em Brasília fosse devidamente reforçada.
Um pouquinho mais cedo, o Murilo Fagundes, inclusive, trouxe a informação de que a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, que inclusive assumiu o DF de forma interina, enquanto Ibanez Rocha estava afastado por decisão do Supremo, ela disse que o esquema de segurança em Brasília hoje é o mesmo da posse do presidente. Murilo, isso é visível aos olhos do público que está aí, ou a gente percebe uma segurança mais preparada para agir em caso de necessidade, mas que não está exatamente posicionada na esplanada? Olha, Malta, há várias barreiras na esplanada dos ministérios. Quem conhece Brasília, ali na altura da rodoviária, em direção ao Congresso Nacional, acessa várias barreiras para chegar aqui a esse espaço. Há um esquema de segurança reforçado, a própria imprensa saiu de muito cedo da vice-presidência em direção a esse palanque em que estamos agora, então é perceptível sim que a segurança está reforçada. Aos olhos, né, como a gente olha assim de frente, não é tão perceptível, até porque as pessoas, são 30 mil pessoas esperadas pelo governo, bem menos do que também no ano passado e até nos últimos atos, né, nas últimas manifestações aqui em Brasília, mas essa prevenção, o governo do Distrito Federal está ali nessa prevenção para que não aconteça o que aconteceu no 8 de janeiro, qualquer sinal é inclusive monitorado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, pelas agências de inteligência e todos esses sinais foram repassados ao GDF. A vice-governadora Celina Leão disse que tudo isso está sendo monitorado, mas que esse efetivo reforçado é apenas para que não aconteça novamente, uma forma de prevenir, então, qualquer ataque, qualquer tipo de violência. E, por enquanto, a gente espera que continue assim, né, Malta? E tudo caminha para que isso aconteça. Tudo muito pacífico, muito tranquilo. O dia está bonito, famílias têm vindo aqui à esplanada, então tá um dia bonito e a gente espera que não tenha ocorrências desse tipo. Muito obrigado, Murilo. O que a gente está acompanhando agora, portanto, é a chegada do presidente Lula, acompanhado da primeira-dama, no Rolls Royce presidencial. Ele que vem percorrendo ali o trajeto da esplanada dos ministérios depois da passagem dos batedores que fazem a segurança do presidente. Para você que não conhece Brasília, essa é a rampa que fica ali logo em frente ao Palácio do Planalto, ao lado do Congresso Nacional. Agora ele segue sentido esplanada dos ministérios, onde estarão montadas as arquibancadas para o desfile da independência. Agora, de uma outra imagem, a gente vê a chegada do presidente no Rolls Royce e dos batedores que fazem a segurança dele. Falando em segurança, inclusive, de outro ponto da capital federal, quem conversa com a gente agora é a repórter Kátia Gomes. Kátia, bom dia, é com você. Bom dia, Felipe. Que saudade de você. Pois é, eu estou aqui em um dos pontos de bloqueio. Ao todo são 9 pontos, onde a Polícia Militar está fazendo revista para evitar que as pessoas entrem com objetos que possam causar aí, né, algum ferimento. Então está sendo barradas facas, também qualquer haste ali de bandeira que possa prejudicar. Bom, aqui nesse ponto onde nós estamos, aqui já é o bloqueio de veículos. Então, a partir desse ponto, nenhum carro passa. E hoje cedo, um homem tentou furar aqui o bloqueio, inclusive bateu em uma dessas barreiras. E a Polícia Militar percebeu que ele estava ali com sinais de embriaguez. Esse homem foi autuado, inclusive o carro foi apreendido e ele estava com mais de 12 mil em débitos. Então, por enquanto, essa foi a única ocorrência aqui no 7 de setembro. As pessoas estão chegando bastante animadas e tem gente chegando de todos os jeitos, viu? Tem gente chegando de bicicleta, correndo, né? Já fazendo aquela atividade física, caminhando com a família. E o que eu reparei nesse 7 de setembro, bem diferente do ano passado, é que a gente percebe pouquíssimas pessoas usando a roupa do Brasil, a blusa do Brasil, né? Muitas pessoas estão com camisa normal, ou seja, o 7 de setembro deste ano está bastante colorido. Ano passado foi marcado pelo verde e amarelo, mas esse ano não, está bastante colorido. E as pessoas estão muito felizes, estão chegando, concordando com essa revista que está sendo feita, porque sabem que a segurança está sendo garantida. Uma outra curiosidade desse ano também é que o DF Legal, a Secretaria DF Legal, que faz a fiscalização aqui do trabalho ambulante, está pegando pesado. Porque quem não tem autorização para montar aqui a sua barraquinha está sendo
retirado. Então tem várias barraquinhas vendendo de tudo, tem comida, tem bebida, e quem não tem autorização não vai poder ficar aqui na esplanada dos ministérios. E você mostrou, né, Felipe, agora há pouco começou já o desfile de 7 de setembro, às 10h35, a tão aguardada Esquadrilha da Fumaça. Então, as pessoas ainda estão chegando, as arquibancadas já estão lotadas, ocupadas, e a segurança aqui, claro, está sendo garantida. A gente conta aqui com tudo, tem polícia militar, polícia civil, tem exército, tem também o corpo de bombeiros. Foi montado um grande esquema de segurança para garantir que nada aconteça aqui no 7 de setembro. E olha, vou mostrar para você, Malta, quem também decidiu participar dessa festa aqui. Olha, são 9 horas da manhã e a lua ainda está ali brilhando no céu. Esse céu azul, a gente não vê praticamente nenhuma nuvem e a gente chama esse céu de brigadeiro. Então, a gente fica por aqui. Qualquer novidade, Malta, eu volto no Primeiro Impacto, porque a festa, por enquanto, está bastante tranquila, as pessoas comemorando esse dia de 7 de setembro. Obrigado, querida Kátia, minha amiga. Também estou com muita saudade de você, de toda a equipe aí de Brasília. Agradeço, inclusive, pela participação de vocês aqui em Rede Nacional. Você que nos acompanha em todo o Brasil, continua vendo a chegada do presidente Lula e da primeira-dama Janja à arquibancada destinada às autoridades da República para acompanharem o desfile de 7 de setembro. Do lado esquerdo da tela, você vê o vice-presidente Geraldo Alckmin, também acompanhado da vice-primeira-dama, ministros de Estado. Ali à esquerda, Rodrigo Pacheco, Rosa Weber, ministra do Supremo, e todas as figuras importantes de Brasília também. Aqui no cantinho direito, quem está ali é a Maiara Noronha, primeira-dama do Distrito Federal, ao lado de Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, está aí. Desde 1º de janeiro desse ano, que autoridades, tantas, né, não se reuniam no mesmo lugar. Até por isso a gente destaca a segurança envolvida nesse feriado de 7 de setembro lá em Brasília. Deixa eu devolver a palavra para o Murilo Fagundes, ele vai dizer para a gente, porque, Murilo, aqui eu estou tendo a impressão que o presidente já passou por... outra coisa, gente, lá em Brasília é assim, as arquibancadas para o público acompanhar o desfile, elas lotam muito rápido, porque as famílias, né, isso é tradição da cidade, sempre vão muito cedo até a esplanada dos ministérios para ver o desfile militar. Agora, a Esquadrilha da Fumaça pode ser vista de vários pontos ali do centro da capital. Por isso que é esperada ainda a chegada de muita gente programada da esplanada, porque mesmo com as arquibancadas lotadas, dá para ver depois na apresentação da Esquadrilha da Fumaça já já. Murilo Fagundes, é com você. Foi, Malta. Olha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja da Silva acabam de chegar ao palanque presidencial no Rolls Royce presidencial. A primeira-dama veio nesse finzinho de trajeto fazendo o L, né, que é aquele símbolo usado na campanha do presidente Lula, cumprimentando então apoiadores. E o presidente Lula acaba de descer do carro, ali com a ajuda das seguranças e sempre ao lado, claro, do fotógrafo presidencial, Ricardo Stuckert. Então ele vai agora para o palanque presidencial encontrar as outras autoridades. Como você já bem falou, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o presidente do Congresso Rodrigo Pacheco e a presidente do STF Rosa Weber. Então ele faz todo esse caminho e encontra agora, Malta, o ministro da Defesa, José Múcio. O José Múcio é uma pessoa bem importante ali nessa aproximação do presidente da República às Forças Armadas. Como a gente bem sabe, houve um estremecimento entre o presidente Lula e o comandante das Forças Armadas no início do governo, mas agora a situação parece bem mais pacificada. E o ministro da Defesa, José Múcio, é uma pessoa importante aí nessa aproximação entre o governo e as Forças Armadas. Agora, então, essa relação está mais azeitada, mais tranquila, e o ministro José Múcio faz, então, essa ponte entre o governo do presidente Lula e as Forças Armadas. Malta, como eu disse, há muita música brasileira para receber aqui. Antes do presidente chegar, estava tocando Nos Barracos da Cidade, de Gilberto Gil, e agora, então, o presidente Lula sobe ao palanque, cumprimenta o governador Ibanez Rocha, a primeira-dama do Distrito Federal, Maiara Noronha, agora cumprimenta a esposa de Geraldo Alckmin, Lu Alckmin, o vice-presidente Geraldo Alckmin e agora o presidente do Congresso, Rodrigo
Pacheco. Rosa Weber, presidente do STF, que se aposenta agora em outubro e vai abrir uma vaga, e o ministro Rui Costa. Ali o ministro Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação do governo. Lula, então, fala com todas essas autoridades e se coloca ali na posição de destaque, no centro do palanque presidencial, para que aí sim comece o desfile, né, do Dia da Independência. Tem toda uma programação, viu, Malta? São esperados 2 horas de desfile. Primeiro, então, o comandante do desfile, o general Carmona, solicita essa autorização para começar o desfile. Depois existe uma passagem de um fogo simbólico. Depois a Secretaria de Educação do DF desfila e o desfile tem eixos temáticos. Primeiro, paz e soberania. Depois, ciência e tecnologia. Saúde e defesa da Amazônia. Como a gente já disse aqui, o governo está batendo nessa tecla de defesa da Amazônia e da vacinação. São pautas muito caras ao governo e é nessa tentativa de desassociar a data do bolsonarismo, viu, Malta? E depois, então, vem os desfiles das Forças Armadas, da Marinha, da Força Aérea e o desfile aéreo, tão aguardado, a Esquadrilha da Fumaça. Depois, o desfile motorizado de blindados e a grande esperada pirâmide humana, que é um momento muito bonito, as crianças adoram, Malta. Obrigado, Murilo. Ó, de vez em quando a imagem fica pequenininha, eu sou meio míope, eu não estou conseguindo identificar todo mundo, mas ó, Simone Tebet também está ali, ministra, Marina Silva do Meio Ambiente, Margarete Menezes, quer dizer, esplanada realmente cheia de autoridades e nesse 7 de setembro. E, gente, a gente acabou de ver ali a marcha, inclusive, dos Dragões da Independência, né, que é um batalhão ali da Guarda Presidencial histórico, remonta à época realmente da independência do Brasil, quando, né, Portugal ainda exercia soberania sobre a nação até que o Brasil se tornou uma nação independente.